Fim da escala 6x1. A verdade que a direita não quer que você saiba. O movimento e seu criador. No Brasil, país em que a elite gosta de dizer que o trabalhador tem direitos demais, surge um movimento que desmascara essa mentira e joga luz sobre uma das maiores aberrações trabalhistas naturalizadas, a escala 6x1. Rick Azevedo, o criador do movimento pelo fim da escala 6x1, coloca o dedo na ferida de um sistema que trata a classe trabalhadora como engrenagem descartável. Afinal, que sentido faz alguém passar 6 dias da semana vendendo sua força de trabalho, quase sem tempo para a própria família, para depois receber apenas um dia de descanso? A resposta é simples: faz sentido apenas para o capitalismo, que lucra com a exaustão e o adoecimento da classe trabalhadora. Não estamos falando apenas de números ou jornadas. Estamos falando de vidas que são sugadas em supermercados, indústrias e serviços, enquanto bilionários fingem ser empreendedores visionários. O movimento liderado por Rick Azevedo incomoda justamente por isso, porque toca na essência do poder capitalista que depende da exploração contínua. E claro, quando um trabalhador começa a questionar essa lógica, a direita e os liberais correm para defender seus patrões, chamando qualquer tentativa de mudança de ameaça à economia. Mas convenhamos, que economia é essa que só funciona com o sofrimento humano? O projeto de lei. O movimento ganhou força política com o projeto de lei 4.229/2023, apresentado por Erika Hilton e outros parlamentares comprometidos com a pauta trabalhista. Esse projeto quer simplesmente atualizar a legislação e substituir o modelo 6x1 pela escala 5x2, garantindo 2 dias consecutivos de descanso. Parece razoável, não é? Mas para os representantes do capital, isso soa como heresia. De repente, defender que um trabalhador tem um pouco mais de vida social vira radicalismo de esquerda. O PL percorre as comissões da Câmara, recebendo relatórios favoráveis de alguns deputados e a fúria de outros, especialmente os alinhados ao empresariado. O processo é lento porque, quando se trata de garantir lucros, o Congresso corre, mas quando é para dar dignidade ao povo, a coisa empaca. E aqui está o ponto central. A tramitação só vai andar se houver pressão popular, porque os empresários já estão fazendo de tudo para travar. A cada sessão, a cada comissão, a classe trabalhadora precisa mostrar que não vai mais aceitar ser refém dessa lógica perversa que prioriza o capital sobre a vida. Pontos positivos para o bem-estar do trabalhador. A escala 5x2 não é um capricho, é uma necessidade de saúde pública. Estudos mostram que jornadas longas e descansos curtos destroem a mente e o corpo, elevando riscos de depressão, burnout e doenças cardíacas. Mas não precisa nem de estudo para entender isso. Basta olhar para os trabalhadores do comércio, do setor de supermercados, que saem esgotados e mal conseguem estar com seus filhos. O capitalismo tenta vender a ideia de que mais trabalho é sinônimo de dignidade, mas na verdade é apenas mais lucro para poucos. 2 dias de descanso consecutivos permitem que a classe trabalhadora se recupere, viva melhor e até produza mais. É curioso notar que países como França e Alemanha reduziram jornadas e ganharam produtividade. Mas aqui no Brasil, a elite insiste que trabalhador descansado é um perigo para o PIB. A verdade é que o perigo não está em dar folga, e sim em continuar adoecendo milhões de pessoas apenas para que bilionários mantenham seus jatinhos e iates. A 5x2 representa avanço civilizatório, um respiro dentro de uma lógica que insiste em sugar tudo o que temos. Impacto nas relações familiares e sociais. Quando falamos de descanso, não estamos falando apenas do indivíduo, estamos falando do tecido social. Um trabalhador com 2 dias de folga pode acompanhar o crescimento dos filhos, participar da escola, conviver com a comunidade. Isso fortalece famílias, bairros e cidades inteiras. Mas claro, para os defensores do lucro a qualquer custo, família só importa no discurso hipócrita contra a diversidade. Quando é para defender o direito da classe trabalhadora de estar com sua família, o silêncio é ensurdecedor. Nos call centers, por exemplo, vemos jovens vivendo escalas desumanas, sem tempo para nada além do trabalho.
A 5x2 não é apenas sobre lazer, é sobre construir uma sociedade menos adoecida, menos violenta, mais solidária. E aqui está a ironia. Enquanto a direita fala em família tradicional, é justamente ela quem defende o modelo que destrói a convivência familiar. Porque, no fundo, o único tradicional que eles respeitam é o da exploração do trabalhador. As mentiras contra o movimento. E como sempre, quando o povo se organiza, surgem as campanhas de desinformação. A direita e a extrema-direita espalham que o fim do 6x1 vai destruir a economia, gerar desemprego em massa e fechar empresas. Parece até novela repetida, porque quando é para dar bilhões em subsídios a grandes empresários, ninguém fala em risco para a economia. Mas quando se trata de 2 dias de descanso, de repente o país inteiro vai falir. É uma mentira escandalosa, reforçada por jornais empresariais que atuam como porta-voz dos patrões. Outro golpe baixo é dizer que a proposta é apenas ideológica da esquerda, como se descansar fosse um luxo socialista. É ridículo. Pesquisas mostram que a maioria dos trabalhadores apoia a 5x2, inclusive entre eleitores de partidos conservadores. Mas, para os donos do capital, qualquer avanço social precisa ser desacreditado, mesmo sem argumento técnico. O que não dizem é que o verdadeiro inimigo da economia é o modelo atual, que adoece, mata e esgota a classe trabalhadora. A mentira é a arma dos que sabem que a verdade não está do lado deles. Diferença entre demandas empresariais e demandas populares. Aqui está a contradição escancarada. Quando os empresários pedem redução de impostos, subsídios ou flexibilização ambiental, o Congresso aprova em semanas. Mas quando o povo trabalhador pede 2 dias de descanso, vira debate interminável, cheio de estudos que só servem para adiar a decisão. Basta lembrar da desoneração da folha de pagamento, aprovada em tempo recorde. Enquanto isso, propostas como o aumento real do salário mínimo ficam meses engavetadas. Essa diferença de tratamento mostra quem manda no Brasil. Não é o povo, é um empresariado. E ainda querem que acreditemos que vivemos numa democracia representativa. Representativa de quem? Certamente não do trabalhador, que passa a vida inteira vendendo horas para sobreviver. O fim da escala 6x1 é um teste de coerência para o Congresso. Vai ficar do lado do povo trabalhador ou vai continuar de joelhos para os donos do capital? Estratégias de articulação da classe trabalhadora. Diante desse cenário, não adianta esperar que a mudança caia do céu. A classe trabalhadora precisa agir. Redes sociais são importantes, mas não bastam. É preciso ocupar ruas, fazer greves, pressionar parlamentares em seus gabinetes e expor quem está do lado do povo e quem está do lado dos empresários. Sindicatos precisam se fortalecer, unindo categorias diversas. Já existem exemplos de mobilização, abaixo-assinados, atos em frente ao Congresso, frentes parlamentares sendo criadas. A força está justamente na capacidade de transformar indignação em ação concreta. A direita vai tentar ridicularizar, mas isso só mostra que a luta incomoda. A cada mentira propagada é necessário responder com dados, exemplos e mobilização. O fim da escala 6x1 só será realidade se o povo mostrar que não aceita mais ser explorado até o limite. Porque se depender apenas dos políticos tradicionais, a vida seguirá como está. Boa para os bilionários, insuportável para o resto. Conclusão. O fim da escala 6x1 não é um detalhe. É sobre saúde, família, dignidade e futuro. É sobre enfrentar um sistema que trata trabalhadores como peças descartáveis para enriquecer uma minoria bilionária. Rick Azevedo, Erika Hilton e tantos outros deram o pontapé inicial. Mas essa luta só será vencida com a força do povo. Não se trata de esquerda ou direita, mas de humanidade contra a exploração. Por isso, não fique apenas assistindo. Apoie, compartilhe, pressione, fale sobre o tema. A história não muda sozinha. É hora de escolher. Você está do lado do povo trabalhador ou dos que lucram com o nosso cansaço? Se você quer viver em um Brasil onde sua família tenha mais tempo, mais saúde e mais dignidade, apoie essa luta. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo.
Essa é a hora de viralizar a ideia do fim do 6 por 1. Pesquise, fale, poste, pressione. Porque quem é contra o fim do 6 por 1 é contra o povo, contra a família brasileira e contra um país mais justo. Ficamos por aqui. Fiquem bem e se organizem.